Opa, Nozel aqui hoje vindo para mais um vídeo, senhores, tá? E hoje temos grandes heróis de si. Bom, eu estou eu. A HQ, tá? Temos o Café e o Senhor Bolseiro não se encontram no recinto, beleza? Deixa um gostei se gostar desse vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal, a gente tem vídeo sempre por aqui. Inclusive, tem todo o restante desses quadrinhos do Grandes Heróis de Si. Entra na Sala da Justiça, seja muito bem-vindo ao nosso grupo do WhatsApp, onde a gente fala de DC, Jeff Jones, filme, série, games, a gente fala de tudo, senhores, tá? Vem conversar com nós e vem ajudar a gente a decidir a terceira reunião de condomínio, senhores. Já tivemos duas e agora estamos a caminho da terceira. Sem mais enrolação, vamos começar. Antes tem que tomar um gole de café, né? Padrão. Temos aqui, senhores, Grandes Heróis de Si, os Novos 52, mais especificamente, Liga da Justiça, senhores. A Jornada do Vilão. Temos aqui a capa, temos aqui a lombadinha, tá? Temos aqui a contracapa e tudo que ela compila. E o preço também. Beleza? Então vamos começar. Para início de conversa, essa HQzinha é escrita pelo nosso queridíssimo Jeff Jones, tá? E no início dela a gente vai ter aquela introdução padrão, onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre a lenda, sobre o homem Jim Lee, senhores. Aqui a gente vai ter a história de toda a trajetória dele em uma das introduções mais legais, cara. Porque para quem conhece, Jim Lee é uma lenda na DC Comics. A gente também vai ter um pouco mais sobre essa HQ, que ela se passa 5 anos depois da primeira. 5 anos, senhores, tá? E aí a gente vai para a história, onde protagonistas temos Lanterna Verde, Flash e Aquaman. Não tá tão errado, tá? Talvez eu tirasse o Aquaman e colocasse a Mulher Maravilha, mas não é nada que interfere. Como eu já falei, no roteiro temos Jeff Jones e nos desenhos nós temos muita gente, senhores, tá? Muita gente. Mas o principal, claramente, é o Jim Lee novamente. E assim a gente começa a nossa HQ. A gente vai ter algumas histórias separadas nessa HQ, senhores. E na primeira delas a gente vai ver um pouco mais da história do Steve Trevor, senhores, que se tornou o representante da Liga da Justiça na Terra. A Liga cresceu a ponto de se tornar um órgão reconhecido do governo. E quem faz a ponte entre a Liga da Justiça e o governo, ou Estados Unidos, é o Steve Trevor, senhores. Porém, ele não é muito bem recebido pela comunidade. Afinal, ele já teve um romance com a Mulher Maravilha e é estranho tu ver alguém que já foi um affair de um integrante sendo representante. Ainda mais porque os representantes, a Liga da Justiça, parece que não respeita o nosso querido Steve. A primeira história é fraca, tá? Já vou deixar claro que eu não gostei dessa primeira história. Ela não tem nada demais. Em alguns momentos ela é até ruinzinha. A gente também vai acompanhar no decorrer dessa HQ o Arqueiro Verde tentando entrar de qualquer forma na Liga da Justiça, tá? Ele tenta entrar de qualquer maneira, senhores, tá? Seja ajudando eles em missão, seja aparecendo onde ele não é chamado. Cara, fazendo qualquer coisa, ele só quer entrar na Liga da Justiça. Isso também é meio chatinho, tá? Já vou deixar claro. Porém, na segunda parte, a gente vai ter o Ouro. Olha aqui, ó. E também foi mencionado o Ajax, senhores. O nosso querido Caçador de Marte existe nesse universo e causou dor de cabeça pra Liga, tá? Aqui, ó. Teve porradaria com o Ajax. Porém, a história principal se passa depois disso, que é esse restante aqui. Porém, todo esse primeiro restante aqui é bem paia, tá ligado? Não tem nada demais. Mas a segunda parte da história eu sou obrigado a dizer que é boa. Aqui o Jim Lee assume as rédeas totais da arte, então a arte já dá um baita salto. E aqui a gente vai ver a criação de um vilão novo para a Liga do zero, senhores, tá? Totalmente do zero. A gente acompanha como ele nasceu, por que ele se tornou um vilão, e a gente vai acompanhar desde o auge até a queda desse vilão. Então, o título dessa HQ, que é A Jornada do Vilão, é perfeito, senhores, tá? É um ótimo título. E basicamente, esse vilão é alguém que acabou ficando doente
depois da batalha com o Darkseid na cidade. E ele culpa a Liga da Justiça por ter feito eles pegarem essa doença, senhores. E basicamente ele começa a causar intrigas na própria Liga da Justiça. E por causa dessas intrigas, a gente acaba vendo brigas, senhores, tá? Ele é um vilão que primeiramente ele ataca por baixo dos panos a Liga da Justiça. E isso dá muito certo, porque no momento que a Liga da Justiça está no auge e que eles estão confiando na Liga, esse vilão começa a agir. E assim que ele começa a agir, a Liga da Justiça entra em conflito. E do nada, no meio de uma cidade, a gente acaba vendo os membros da Liga da Justiça saindo na porrada. Porque o Steve Trevor foi sequestrado por esse vilão novo e alguns querem ir lá a qualquer custo, que é a Mulher Maravilha, e outros querem ter cautela, outros querem formar um plano. Porém, enquanto isso acontece, a gente acaba vendo que o Lanterna quer agir com cautela, mas a Diana quer ir com tudo e quer ir atrás do Steve. E isso acaba fazendo um embate entre os dois, que é transmitido para o mundo inteiro, senhores. E aqui a gente tem um dos pontos altos da HQ, que é a briga de toda a Liga da Justiça. Olha só isso aqui, cara. A gente tem a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde saindo na mão, tá? A gente também vai ter o Superman se envolvendo nessa treta, e ele toma a pior, tá? Diga-se de passagem. Toma um chutão no meio do queixo. Então a gente vai ter uma porradaria que é transmitida pro mundo inteiro. E aquela equipe que tinha a confiança do mundo acaba perdendo, porque se eles mesmos estão brigando entre si, como a humanidade pode confiar neles, se nem eles confiam neles mesmos? A gente acaba vendo que depois de muita porradaria, eles se resolvem, tá? Entre aspas, e a gente acaba vendo que o Lanterna Verde perdeu, tá? Diga-se de passagem, o Lanterna Verde perdeu essa briga. Mulher Maravilha deu 1-0 para Mulher Maravilha contra o Lanterna Verde. Depois disso, eles acabam se reunindo e indo até uma região cheia de neve, que eu não lembro o nome, tá? E lá eles encontram o vilão novamente. E eles acabam vencendo após o vilão tentar confrontar eles com memórias falsas, com espíritos que não são verdadeiros. E a Liga da Justiça, logicamente, percebe isso e acaba retirando todos os poderes desse vilão. Após toda essa briga, a gente acaba vendo algumas coisas interessantes, senhores. Por exemplo, Steve Trevor briga com a Mulher Maravilha e não é mais o representante da Liga da Justiça. E além de tudo isso, a gente tem a primeira baixa da Liga da Justiça, que é o Lanterna Verde, Hal Jordan, no seu ato mais maduro, tá? Diga-se de passagem, porque na primeira HQ ele se provou um cara canastrão, um cara que não segue ordens e que isso pode acabar trazendo problemas para a equipe. Ele é extremamente forte e ele é muito competente, porém ele não tem a maturidade para lidar com uma equipe. E depois desse ato, onde ele e a Mulher Maravilha saíram na mão no meio da cidade, ele resolve que vai sair da Liga da Justiça para servir de bode expiatório. O que é uma escolha bem interessante, tá? E que eu gostei. Eu achei bem interessante o Jones ter tratado isso, ele ter visto que, cara, a equipe não ia poder continuar desse jeito se eles querem a confiança da humanidade. E também no final a gente tem isso aqui, cara, que isso aqui é bizarro, tá? Acho que vocês já estão entendendo o que eu quero dizer, né? Toma. Superman e Mulher Maravilha se dando uns pega, cara, que é totalmente aleatório. Tá, é um universo rebutado? É um universo rebutado. Porém, sei lá, é do nada, tá ligado? É do nada. Literalmente eles têm um papinho e é beijo, é isso. Aqui no final a gente vai ter um pouquinho mais sobre esse vilão e a gente vai ter o primeiro vislumbre da Amanda Waller, que tá bem diferente nos Novos 52, tá? Diga-se de passagem, mas ela quer saber mais sobre a Liga da Justiça. E a gente acaba vendo o vilão, que é o David Graves, escrevendo o título da HQ, A Jornada do Vilão, onde ele vai botar os pontos altos e os pontos fracos da Liga e vai expor eles para Amanda Waller. Aqui eu não vou falar porque não achei nada demais. A gente vai ter algumas capas
umas capas alternativas. E a gente também vai ter um pouco sobre minisséries e maxisséries, em mais um extra, em outro texto bem legal, tá? E bem interessante. Aqui a gente vai ter algumas notas sobre a fase e também sobre o artista e o roteirista dessa HQ. E no próximo volume nós temos novamente Batman do Tony S. Daniel. E que Deus tenha piedade da minha alma, tá? Tá aqui, próxima HQ. O que eu achei dessa HQ? É uma boa HQ? Ela é uma HQ boa. A segunda parte dela é muito boa, mas a primeira parte dela é paia com momentos ruins. Então, cara, se tu não quiser pegar, tu não precisa pegar, tá? Eu vou deixar claro. Tem coisa mais interessante, mas não é uma HQ totalmente ruim. É uma HQ que quando foca na história principal ela é muito boa, mas quando não foca, ela é meio ruinzinha. Então tá aqui, Liga da Justiça, A Jornada do Vilão. Valeu!